Bom, pessoal, meu nome é Jailton Mota, vocês vão ver aí na tela o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula ou quiser alguma sugestão, por favor, encaminhe para o meu e-mail que eu teria prazer em responder. O assunto da aula de hoje é composição de movimentos. Nós já trabalhamos com vocês a composição de movimento 1, nós vamos ver hoje a composição de movimento 2. Depois vai aparecer um link, se você quiser rever a aula de composição de movimento 1, é só acessar o link, tá ok? Bom, nós vamos trabalhar hoje composição de movimento, o conceito de velocidade relativa. Deixa eu lembrar a vocês uma coisa importante. A velocidade relativa vetorial depende do referencial adotado. Se eu estiver trabalhando com o mesmo referencial, a velocidade relativa vetorial é uma diferença de vetores. Você desenha um triângulo, ok? Se eu estiver trabalhando com referenciais diferentes, que é o motivo da aula de hoje, na nossa composição de movimentos 2, nós vamos trabalhar com referenciais diferentes. Então, toda vida que eu quiser calcular uma velocidade relativa e eu estiver trabalhando com referenciais diferentes, eu vou fazer uma soma de vetores. Percebam aí no quadrozinho que está aparecendo na tela de vocês, que eu estou desenhando um paralelogramo, ok? Então, se eu tiver referenciais diferentes, a velocidade relativa é sempre a soma de vetores. Lembrando que o processo vetorial é um processo geométrico, você tem que fazer o desenho. Na maioria das vezes você tem que usar a lei dos cossenos. Em alguns casos particulares eu posso fazer direto, eu vou mostrar para vocês. Muito bem. O nosso primeiro exemplo de hoje, que vai aparecer agora no quadro de vocês, é o seguinte, é a navegação. Eu estou falando em navegação, o que é a navegação? Um barco e um rio, mas pode ser uma pessoa e uma escada rolante, ou pode ser uma pessoa e uma esteira rolante, tá certo? Não é só um rio. Essa aplicação de hoje vale para um avião e o vento, um avião voando a favor ou contra o vento, tá certo? Então, essa aplicação vale para qualquer um desses exemplos que eu dei. Bom, nós vamos falar de um barco e um rio, então vamos lembrar de uma coisa importante. Como é que eu sei que os referenciais são diferentes? Vamos lá. Eu vou chamar de VB, que é a velocidade própria do barco, a velocidade que um barco tem em relação às águas. Deixa eu dar um exemplo. Vamos dizer que você estivesse nadando numa piscina e a sua velocidade em relação às águas da piscina seja 10 metros por segundo, ok? Claro que uma piscina as águas estão paradas. A sua velocidade em relação à terra também vai ser 10 metros por segundo, não vai ter alteração nenhuma. Mas se você for para um rio, sua velocidade em relação às águas do rio é 10 metros por segundo. Mas vamos dizer que esse rio tem uma correnteza. Então você pode nadar a favor ou contra a correnteza, tá certo? Se você nadar a favor, a sua velocidade em relação à terra vai aumentar. Se você nadar contra a correnteza, a sua velocidade em relação à terra vai diminuir. Então vamos lá. O que é que eu chamo de velocidade própria do barco? É a velocidade do barco em relação às águas. VC, velocidade da correnteza, velocidade do rio em relação às margens do rio. E o que é VE? A sua velocidade em relação à terra. Nós vamos estudar com vocês 4 situações. Vamos ver a primeira situação. Na primeira situação eu tenho barco descendo um rio. O que é um barco descendo um rio? É um barco indo a favor da correnteza. No desenhozinho que eu fiz, você percebe aí que a velocidade da correnteza está para a direita, a velocidade do barco está para a direita. Como esses dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, eu posso somá-los algebricamente, perfeito? Então, se eu quiser calcular a velocidade do barco em relação à terra, é a velocidade do barco em relação às águas, mais a velocidade da correnteza, ok? Segundo slidezinho, para você entender. Barco subindo o rio. Quer subir o rio? É ir contra a correnteza. É claro que você sabe que ele só vai conseguir subir o rio se a velocidade do barco for maior do que a da correnteza. Perceba que nessa situação a correnteza não vai ajudar não, vai atrapalhar. Então, se eu quiser calcular a velocidade do barco em relação à margem nessa situação, será a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Terceiro exemplo. Travessia em tempo mínimo. Eu já cansei dessa história de subir e descer o rio. Eu quero atravessar um rio. Só que eu quero atravessar esse rio no menor tempo possível. Preste bem atenção para você entender. Toda vida que você quiser que um barco atravesse um rio no menor tempo possível, basta colocar esse barco perpendicularmente às margens do rio. É claro que pelo desenhozinho que você está vendo aí,
E o barco sai de A, aponta para B, mas ele não chega em B não, ele vai chegar lá em C. Ele vai, à medida que atravessa o rio, ele vai descer o rio. Então, professor, como é que pode ser tempo mínimo? Porque você vai entender que a correnteza não tem a menor influência no tempo mínimo de travessia. Toda vida que você colocar um barco perpendicularmente às margens, ele vai atravessar esse rio no menor tempo possível. Professor, não entendi ainda, deixa eu explicar. É claro que à medida que ele atravessa, ele vai sendo arrastado pelo rio, concorda? Aí ele vai percorrer um espaço maior. Mas, em compensação, a velocidade dele em relação à margem também aumenta, que é a soma da velocidade do barco em relação às águas, mais a velocidade da correnteza. Ficou claro para vocês? Então, vou repetir. Se eu quiser que um barco atravesse um rio no menor tempo possível, basta colocá-lo perpendicularmente às margens. Outra coisa importante, toda vida que uma questão de física disser que eu estou colocando o barco perpendicularmente às margens, a travessia será obrigatoriamente em tempo mínimo. Professor, como é que eu calculo o tempo mínimo? É simples. Você pega a AB, que é a largura do rio, e divide por VB. Quem é VB? A velocidade do barco em relação às águas. Tá claro? Então vamos lá. Toda vida que eu quiser que um barco atravesse um rio no menor tempo possível, basta colocá-lo perpendicularmente às margens do rio. E como é que eu calculo esse tempo mínimo de travessia? O tempo mínimo de travessia seria quem? A largura do rio, que é a B aí no seu desenho, dividido pela velocidade do barco. Outra coisa importante que você está percebendo aí, que eu tenho VR, VB e VC. Eu tenho um triângulo retângulo, não tem? O meu VR aí é a hipotenusa. Então, toda vez que eu tiver uma travessia em tempo mínimo, VR ao quadrado vai ser VB ao quadrado mais VC ao quadrado, ok? Muito bem. Quarto exemplo agora, no próximo quadrozinho para vocês. Travessia em distância mínima. Pessoal, eu vi no exemplo anterior que se eu colocar o barco saindo de A apontando para B no ponto diretamente oposto do outro lado do rio, a correnteza arrasta o barco, né? Dessa vez eu quero sair de A e efetivamente chegar em B. O que é que eu vou fazer então? Eu vou inclinar a proa do barco, tá claro? Eu vou fazer com a margem um ângulo maior do que 90 graus. Então, toda vida que ele pedir uma travessia em distância mínima, o que é que você faz? Inclina o barco, perfeito? Muito bem, como é que eu vou calcular esse tempo que dura essa travessia em distância mínima? É simples, olha o seu desenhozinho e perceba que quem leva o barco de A até B agora é VR, não é mais VB, é VR, tá certo? Então, o tempo que dura essa travessia seria AB, que é a largura do rio, dividido agora por VR. Os alunos costumam ter muita dificuldade nessa matéria, mas eu vou repetir para que você entenda. Olha como é simples. Se eu quero que o barco atravesse o rio no menor tempo possível, como é que eu devo posicionar o barco? Fazendo um ângulo de 90 graus com a margem do rio. Se eu quiser que ele atravesse o rio com a menor distância possível, eu inclino o barco. Esse ângulo tem que ser maior do que 90 graus. Ok, pessoal? Eu gostaria de fazer algumas questões com vocês para a gente fixar esse assunto. Vamos lá. Primeira questãozinha. A velocidade de um barco navegando rio abaixo é de 10 km por hora para um observador parado à margem do rio. A velocidade do mesmo barco navegando rio acima é 6 km por hora. Supondo que a diferença da velocidade se deve exclusivamente à velocidade da correnteza do rio, qual é essa velocidade, né? Então vamos lá. Presta atenção aqui agora para mim resolver. Na resoluçãozinha, perceba o seguinte. Descendo o rio, VB mais VC. Subindo o rio, VB menos VC. Quanto era a velocidade que ele tinha ao descer o rio? 10. Quanto era a velocidade ao subir? 6. Então eu armo uma equaçãozinha do primeiro grau. 10 é igual a VB mais VC. 6 é igual a VB menos VC. Se eu cancelar o VC com VC, eu vou ter 2VB é igual a 16. Então, quanto é que vale a velocidade do barco? 8 km por hora. Quanto é que valeria a velocidade da correnteza, pessoal? 2 km por hora. Entenderam? Bom, próximo exercício. Agora, eu não estou mais subindo nem descendo, eu quero atravessar um rio. Aí eu digo assim, um barco a motor atravessa um rio com velocidade de 12 metros por segundo em relação à água. Velocidade do barco em relação à água. A velocidade da correnteza é de 5 metros por segundo. Sabendo que o eixo do barco é mantido
perpendicularmente às margens. A velocidade do barco em relação à terra tem módulo. Então vamos lá. Como é que eu estou colocando o barco? Perpendicularmente às margens. Se eu estou colocando o barco perpendicularmente às margens, significa dizer que essa travessia será feita em tempo mínimo. Vejam aí a resolução para vocês entenderem melhor. Eu estou colocando o barco perpendicularmente às margens. Quanto é a velocidade do barco em relação às águas? 12. Quanto é a velocidade da correnteza? 5. Ele que é a velocidade do barco em relação à terra, que eu chamo de VR, né? Isso aí é um triângulo retângulo, o meu VR é a hipotenusa, eu vou fazer VR ao quadrado, vai ser 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Quando eu extrair a raiz quadrada, a velocidade do barco em relação às margens vai ser 13 metros por segundo. Entenderam, pessoal? Bom, mais um só para a gente fixar. Um barco atravessa um rio seguindo a menor distância. Preste atenção. A questão disse que é a menor distância. Vamos lembrar, quando for a menor distância, eu coloco o barco inclinado em relação à margem, perfeito? Se fosse tempo mínimo, o barco seria colocado perpendicularmente em relação às margens. Bom, vou ler a questão. Um barco atravessa um rio, seguindo a menor distância entre as margens, que são paralelas. Sabendo que a largura do rio é de 2 km e a travessia é feita em 15 minutos, a velocidade da correnteza é 6 km por hora, podemos afirmar que o módulo da velocidade do barco em relação à água é... Agora ele está me pedindo a velocidade do barco em relação à água. Bom, vamos lá para a resolução. Se a travessia é feita na menor distância possível, você concorda que eu inclino o barco. Inclinei? Ótimo, muito bem. Pessoal, a questão me disse quanto tempo o barco leva para atravessar o rio. Se essa travessia é feita em distância mínima, vamos lembrar da formulazinha. O tempo que dura essa travessia seria a largura do rio dividido pela velocidade do barco em relação à margem que ele me deu. Vamos calcular então o meu VR. Vai ser 2 km dividido por 1/4 de hora, que é 15 minutos. Então eu teria 8 km por hora. Vamos colocar lá no desenho. A velocidade da correnteza é 6 km por hora, a velocidade do barco em relação à margem é 8, e o meu VB agora é a hipotenusa, né? Se eu usar o Teorema de Pitágoras mais uma vez, eu vou ter VB ao quadrado, vai ser VR ao quadrado, mais VC ao quadrado. Ou seja, VB ao quadrado vai ser 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Então, quanto é que seria a velocidade do barco em relação às águas? 10 km por hora. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Aparece aí o meu nome, Jailton Mota, aparece meu e-mail. Qualquer dúvida, por favor, encaminhe para mim. É importante que vocês acessem as redes sociais da escola e até a próxima.